principais desafios, já foi falado aqui alguma coisa, é de cultura, né? Você trabalhar com uma empresa, por exemplo, no nosso caso da Energisa, uma empresa de 114 anos, você chegar lá e falar assim, vou implementar um centro de serviço compartilhado aí, vocês, diretores, presidentes de distribuidoras, agora vão ter que dar o contas a pagar para mim, contas a receber para mim, você que dá contabilidade, quem faz sou eu. Então, o que acontece com isso? A perda de poder. Né? Você tem debaixo desse, no caso da nossa estrutura, tem um diretor-presidente, um diretor técnico, gerente, vários gerentes, coordenadores, e você fala assim, olha, agora o processo é meu. Isso é um grande desafio, primeiro você conseguir fazer, né? Investir tempo planejando para que isso aconteça, e depois você trabalhar com essa resistência, trabalhando com a sua resiliência, a resiliência de quem estiver nesse grupo, nesse projeto de implantação. Eu acho que esse é um grande desafio, de você, como foi falado também, estar o tempo inteiro tendo que provar o valor. Olha, eu consigo, eu faço melhor, com isso eu consegui galgar posições para a companhia, e aí eu acho que esse é um dos principais desafios. Né? Existem outros, né? Claro, a gente vai falar aqui de apoio, conseguir apoio da alta direção, mas isso é para tudo, né? Não é só para centro de serviço, mas essa questão cultural de você trazer e ter que se provar, na minha opinião, é um dos grandes desafios. Na minha opinião, um dos grandes desafios, o que você tem que investir muito, na verdade, na hora de implementar o CSC é na comunicação. Porque você não depende apenas dos líderes, né? Você depende muito das pessoas. Então, uma coisa que pode falhar o seu CSC é a comunicação. A gente não teve os líderes do lado no início do CSC, então, uma das coisas que muitas das pessoas não acreditavam que a gente ia ter um CSC mesmo, então eles desenharam os processos da forma como eles acharam que tinham que ser. Então, você tem que trazer realmente as pessoas, os analistas, para perto, para a contribuição. Se você tiver isso, vai fluir melhor. Assim. Então, a gestão de comunicação, gestão de mudança, essa parte é muito importante. Parece besteira, parece coisa de consultoria só, né? Mas não, ela faz bastante diferença no dia a dia, quando você está implementando. Uma coisa que ajuda muito é recuperar os históricos. Porque históricos, por exemplo, de quanto tempo antes do CCC se paga, em quanto tempo se paga uma nota fiscal. Seguramente que essa informação não existe. E no momento de negociar el SLA con el cliente, a régua va a subir lá em cima, 90% no prazo, 95%. Então, a gente lo que teve sorte foi que quando desenvolvimos todos os SLA, siempre con eventos de sistemas, entrada de material, entrada da nota fiscal, entrada e pagamento. Então, quando a gente desenvolvió la ferramenta de SLA BI para algunos SLA que no entran por llamado, que son actividades que son feitas directamente no ERP, a gente consiguió recuperar las SLA de pagamento de nota fiscal de este mes, mas si vos se coloca filtros de 3 años atrás, va a ter cuánto tiempo se pagaba la nota fiscal lá atrás. Entonces, no momento de, porque si no la memoria es fraca y parece que todo antes do CCC era perfecto. Y cuando llega al CCC es que comienzan los problemas. El problema siempre estaba. Solo que como estaba dentro de casa, todo el mundo colocaba como gato, esconde todo lo que le hace. Entonces, eso es importante, tentar recuperar los históricos. Usted no va a tener una ferramenta de llamado para saber cuánto tiempo se atendió una SLA de llamado. Mas si você consigue entrar no sistemas ERP, no sistemas transaccionales, pues se consigue saber cuánto se estaba pagando. Si antes se pagaba un 50%, vamos a desafiar, mas no vamos a colocar 99% el primer mes del centro de servicio compartillado. Entonces, el histórico, recuperar lo histórico, por lo menos para negociar, es una ferramenta interessante. Quando a gente fala, o Michel falou um pouquinho de poder aqui, né? De tirar o poder das áreas e dos owners. Eu acho que um dos papéis, enquanto comunicação,
quanto até planejamento do CSC, é demonstrar para os owners dos processos que as atividades do CSC que eles estão transferindo para o CSC, na verdade, tiram as distrações para que ele possa executar o core business da empresa. Porque tudo que é feito dentro do CSC não é o core business da empresa. Então, se você vai para um dono de processo e diz, cara, deixa o processo de contas a pagar comigo, eu vou combinar com você um SLA, a gente vai cumprir esse SLA, vou conseguir pagar o seu fornecedor, e você consegue concentrar os seus esforços no que é o core business da empresa. Vamos vender mais, vamos fabricar mais, vamos melhorar o seu processo, e você continua sendo dono do processo de contas a pagar. Eu vou ser apenas o seu facilitador. Então, acho que essa é uma abordagem para quem está começando, que pode facilitar aí essa absorção. E assim, voltando só um pouquinho à pergunta anterior ali, que eu acho importante, qual o perfil, né? E aí foi falado também, a gente tem no centro de serviço uma gama de informação enorme que passam lá. Todos esses processos clássicos de CSC, contas a pagar, receber, contabilidade. Então, se você enxergar oportunidades dentro desses processos, você pode fazer a diferença. Exemplo da Energisa. Contas a pagar, simplesmente, né? Qual é a função dele? Pegar lá a nota e pagar, pegar e pagar. A gente simplesmente viu a saúde, como é que estava financeira, como é que estava o fluxo de caixa, a gente conseguiu dar a opção para os fornecedores de fazer o pagamento antecipado da nota fiscal, a troco de juros, é lógico. Então, com isso, a gente teve um ganho de 6 milhões no ano de 2018. Então, assim, eu não estou pagando tudo, eu tenho saúde para fazer uma antecipação, e aí eu deixo 6 milhões em caixa, no nosso exemplo, eu saio do normal, eu saio do habitual, eu simplesmente tenho que pagar, opa, deixa eu ver como é que eu posso fazer isso, eu posso antecipar um pouquinho desse cara e pedir 1% ali para ele, e aí eu vou somando tudo e eu tenho uma coisa que, eu lembro que eu estudava, estudo ainda, né, mas no passado, muito sobre centro de serviço, e isso estava lá como uma das coisas a serem evoluídas em centro de serviço. Olha, eu posso antecipar pagamento, que aí é troco de juros e tudo mais. Isso já acontece hoje. Eu estou numa empresa, na Energisa há pouco tempo, mas e o CSC da Energisa tem só 2 anos e já faz isso. Então, assim, os CSCs estão nascendo agora já tem essa visão de fazer algo diferente, que agregue mais para o negócio, para o cliente. Isso é importante tocar nesse ponto aí, para ver o que agrega, e o que pode evoluir. O Tiago e o René disseram 2 coisas que me chamou a atenção. Eu sou muitas vezes chamado para CSCs novos, que estão começando a entrar em operação porque eles estão em conflito. E o que os 2 disseram é interessante. Por quê? Porque é uma armadilha que acontece. Uma armadilha que acontece devido à resistência à mudança. O René fez o levantamento, o seu indicador era de 50 e o CSC começou com 90. Por quê? Porque era gato, estava debaixo lá do tapete, só que como estava comigo, eu não era capaz de resolver. Tudo bem, mas agora que está lá com o CSC, eu não quero saber, ele que entregue. E o Tiago falou bem da questão da resistência, do poder, da perda de poder, da sensação de perda de poder. E é uma sensação de perda, infelizmente, há essa sensação, porque o bicho estava tão acostumado no ninho dele, lá no dia a dia, e o ser humano é assim, que de repente, tirou o queijo do cara, ele ficou desquejado, perdeu lá, e agora ele vai ter que trabalhar, puxa vida, eu vou ter que aumentar o market share, vou ter que ir para o mercado, sacanagem, tirou meu controle interno. Então, sim, eu chamo isso de armadilha, Existe sim essas armadilhas, cuidado para não cair, essa é uma lição aprendida que eu tenho visto e às vezes CSCs caem, eles não prestam atenção nesse tipo de resistência desses gestores que são contra, mas não aparecem
assim espontaneamente, não reagem espontaneamente, mas criam armadilhas para o CSC. Eles passam a exigir indicadores inexequíveis. Por quê? Porque o CSC não está maturado. Lembra, é uma transferência. Essa transferência é praticamente imediata, muitas vezes. O CSC, tem CSC que tem, assim, leva 6 meses. Tem CSC, eu já tive que implantar um que levou 3 meses para entrar no ar, por N questões estratégicas de mercado. Então, muitas vezes, às vezes o processo vem, uma melhoria, sim, às vezes não, às vezes eu só descubro que o processo está bichado quando chega para mim no CSC, e aí eu vou iniciar um processo de melhoria com ele, só que antes eu tinha um indicador mascarado, e agora eu tenho um indicador mascarado, defeituoso, um SLA de indicador extremamente eficiente, e eu não consigo cumprir. E ele vai falar, tá vendo? Quando estava comigo, eu fazia. Agora que está com o CSC, vocês não entregam. E vocês, inocentes, ai, como eu sou incompetente. Então, cuidado, não caiam nessa armadilha, tá?